Recebam a nossa saudação, nosso carinho, nosso abraço, nesta noite em que nos unimos para aquecer os corações, nesta luz abençoada do Evangelho de Jesus, que tem também para a sua compreensão, para o aprofundamento das suas lições, as diretrizes abençoadas do Consolador prometido, que é a doutrina espírita. No Evangelho segundo o Espiritismo, que é uma das obras fundamentais da doutrina espírita, nós vamos encontrar logo após o capítulo 5º, vocês vão lembrar que o capítulo 5º fala das aflições. Tá? Então, é um dos capítulos mais extensos do Evangelho. Por que será, não é? Porque fala exatamente das aflições. E as aflições, elas são uma característica de um mundo onde os espíritos estão em processo de expiações, em provações que irão facultar a cada um, individual e coletivamente, ascenderem no seu processo evolutivo. Então, logo após nós estudarmos as causas anteriores, as causas atuais das aflições, o mal, o remédio, o suicídio e tantas outras aflições a que nós somos submetidos, vem esse capítulo que é um afago aos nossos corações e que se intitula O Cristo Consolador. Eu recordo que quando estava fazendo treinamento para dialogador fraterno, certa feita, alguém falou: eu sempre recomendo aquelas pessoas que estão em extremo sofrimento a leitura do capítulo 6 de O Evangelho. Porque quando a gente lê o capítulo 6 de O Evangelho, nós temos a sensação, nós temos a percepção, nós sentimos que é o próprio Cristo que está falando conosco. Daquele dia em diante, nunca mais eu deixei de ler o capítulo 6 e lembrar desta frase e sentir que era o próprio Cristo que está ali falando com a gente. E é desse capítulo 6 que foi abençoadamente extraída esta frase que intitula a nossa conversa de hoje: Espíritas, amai-vos. Amai-vos. Este ou eis o primeiro ensinamento. Instruí-vos, eis o segundo. Toda a doutrina de Jesus, ela tem como sustentáculo, como base, como premissa fundamental o amor. Nós vamos lendo os ensinamentos, as parábolas, as narrativas dos 4 evangelistas e vamos extraindo esta essência de que todo o aprendizado, todo o convite, todo o estímulo de Jesus é para que o amor se desenvolva nas criaturas. Mas o que é o amor? Porque nós utilizamos a palavra amor com tantos significados. E isso não está incorreto. Então, nós vamos ler, por exemplo, no capítulo 11, no item 8,
a lei de amor, esta frase que aí está: o amor resume a doutrina de Jesus inteira, porque é o sentimento por excelência. E os sentimentos são os instintos elevados à altura do progresso feito. Essa frase, ela é o ápice de uma construção. Ela é a realização de um processo, porque também é no mesmo item do Evangelho que nós vamos ler que no início o homem só tem instintos. Quando mais avançado e corrompido tem sensações. Quando instruído e depurado tem sentimentos. Então, este é o caminho que o amor transita, dos instintos às sensações até se concretizar nos sentimentos e até os sentimentos se elevarem à altura do progresso feito. E é também no item 9 do mesmo capítulo que nós vamos fazer uma leitura que chancela este uso, muitas vezes parecendo indiscriminado do amor. O amor é de essência divina. E todos vós, do primeiro ao último, tendes no fundo do coração a centelha desse fogo sagrado. Se nós analisarmos em profundidade esta frase, nós vamos nos deparar, provavelmente, com o seguinte questionamento. Então, o criminoso mais cruel tem no fundo do coração o amor? Tem. Aquele ser que é um tirano, que destruiu muitas vidas, que trucidou almas, o ser corrupto, tem amor no fundo do coração? Tem. E isso é magnífico. Porque quando nós entendemos a vida e a nossa essência deste ponto de vista, nós estamos começando a compreender o que significa. Todos fomos criados simples e ignorantes, tendentes à perfeição. Começa a fazer sentido. Começa a fazer sentido quando nós dizemos que somos todos filhos de Deus. Porque todos trazemos no fundo do coração a centelha deste fogo sagrado chamado amor. E se todos nós trazemos isto, significa que podemos aprimorar aquele estágio onde nós estamos neste momento transitando. Seja no estágio instintivo, seja no estágio da sensualidade, ou seja ainda adentrando no terreno dos sentimentos. E pouco a pouco, a ciência vai nos ajudando a compreender esses aspectos que, por vezes, parecem apenas aspectos de fundo religioso. Eu sempre costumo dizer que o Evangelho não é religião. O Evangelho é ciência. O Evangelho é ciência da vida. O Evangelho é ciência plena.
O Evangelho é uma ciência ainda desconhecida para o ser humano. Querem ver como é que as coisas começam a acontecer? Um estudo realizado na Universidade de Aalto, na Finlândia, revelou que o ser humano pode sentir 27 tipos de amor. É uma pesquisa acadêmica. Foi publicado em 5 de setembro do ano passado, 2024, nesta revista científica de psicologia. E esta análise mostrou, inclusive, um mapeamento nas regiões cerebrais e nas respectivas regiões do corpo, onde cada tipo de amor é sentido. As pessoas que foram pesquisadas foram perguntadas, por exemplo, quando você diz que sente amor pelo seu pet, qual é a região do corpo que você acha que se sente afetada? Quando você diz que ama o seu esposo, a sua esposa, o seu namorado, o seu noivo, o seu cônjuge, onde é que esse amor, que você sente isso com maior intensidade? As pessoas foram marcando. E aí tem um mapa dos 27 tipos. Olha, alguns ilumina praticamente quase todo o corpo, né? Outros ficam mais iluminados na região do plexo cardíaco, aqui. Outros vocês podem ver que se ilumina pouco. E é claro que isso são projeções das regiões cerebrais, porque nós sabemos que o cérebro comanda isso. Isso é uma pesquisa científica. E a primeira coisa que eu fui procurar aqui, nesses tipos de amor, foi um amor que é um dos mais difíceis da gente entender. E não achei, claro que eu não ia achar. Porque Jesus nos ensinou a amar a quem? Os inimigos. Esse amor não está nos 27. Então, eu diria que são 28. Tá? São 28. E como é certo isto que o corpo reage diferente aos tipos de amores que nós sentimos. Aqui tem amor até por objeto inanimado, amor à natureza, amor aos estranhos. Nesses 27, mas amor aos inimigos não tem. E no Evangelho segundo o Espiritismo, o que é que nós vamos ler? Que o amor que se sente pelos inimigos não é igual ao amor que se sente pelos amigos, não é assim? Porque o coração, não é assim que diz lá? O coração não bate do mesmo jeito por um inimigo como bate por um amigo. Olha aí, a ciência está descobrindo isto. Que cada tipo de amor aciona o cérebro de uma maneira diferente. Mas que existe em todas as criaturas. Então a gente vai verificando que quando Allan Kardec disse que a ciência e a religião teriam que formar esta aliança um dia, porque as duas se destinam a propiciar ao ser humano a felicidade, a evolução, e que se um dia a ciência viesse a desmentir o espiritismo se modificaria? A gente vai percebendo
que pouco a pouco a ciência, que nem cogita estudar o espírito ainda. Eu ontem ouvi uma fala do Dr. Alexander Moreira Almeida, dizendo que já há na academia, na cátedra, alguns laivos de admissão de uma possibilidade de se estudar esta outra realidade transpessoal. Mas o certo é que nós ainda não temos nenhuma ciência que diga que nós estamos estudando o espírito. Não, nós estamos estudando a matéria. E estudando a matéria, nós vamos, pouco a pouco, chegando a uma realidade que está fora da matéria. E o amor é uma delas. Então, isso é muito importante. Nós lembrarmos que mesmo as pessoas mais abjetas, aquelas que nos desagradam, aquelas que nós não gostaríamos de ter por perto, aquelas que muitas vezes, inadvertidamente, nós até gostaríamos que fossem riscadas da face da terra, porque isso passa pela nossa cabeça muitas vezes, não é? A gente não é santo. Mesmo essas criaturas têm no fundo do coração esta centelha sagrada. E o Evangelho diz isso. Mesmo a criatura mais criminosa, ela ama alguém. Ela tem um sentimento por alguém. Alguém é capaz de sensibilizar aquele coração endurecido. A pesquisa está dizendo isso. Muito bem. E na questão 322 do livro Consolador, nós vamos ler exatamente essa informação, desde as manifestações mais humildes dos reinos inferiores da natureza, desde o reino mineral, das moneras, das amebas, que são já no reino animal, mas bem nas escalas inferiores, nas algas. Observamos a exteriorização do amor em sua feição divina. Na poeira cósmica, síntese da vida, temos as atrações magnéticas profundas. Nos corpos simples, vemos as chamadas precipitações da química. Nos reinos mineral e vegetal, verificamos as combinações indispensáveis. E nas expressões da vida animal, observamos o amor em tudo, em gradações infinitas. Da violência à ternura, nas manifestações do irracional. No caminho dos homens, ainda é o amor que preside a todas as atividades da existência em família e em sociedade. Então, hoje, quando nós estamos despertando a nossa sensibilidade para cuidarmos do nosso ecossistema, para cuidarmos das plantas, dos corais no fundo do mar, dos animais, de tudo que existe, das emanações de carbono na atmosfera para que o ar não se torne irrespirável. Quando nós estamos fazendo isto, nós estamos percebendo que nestes elementos que compõem o nosso berço terreno, desde as expressões mais simples até aquelas mais complexas e sofisticadas da vida, que somos nós, os seres humanos, que em tudo isto há a exteriorização do amor. Quando a planta ela é colocada em um lugar e uma réstia de sol adentra e ela vai taxiando na direção do sol,
Esta sensibilidade da planta é uma exteriorização do amor divino se elaborando no reino vegetal. Quando nós estamos martelando um mineral e ele resiste, porque ele tem uma força de atração nas suas moléculas, ele está trabalhando a resistência do amor que ali está, na atração das moléculas. Então, isso significa que o amor divino está em tudo e que isso nos convida a termos respeito a tudo que existe. E nós somos um elo nesta cadeia evolutiva. E que o fato de estarmos hoje mais avançados nesse trajeto nos dá a responsabilidade de preservarmos esta cadeia e, em especial, aqueles seres, aquelas construções, aquelas agregações que estão em um nível anterior de evolução. Então, quando nós lemos Espíritas, amai-vos, nós não estamos sendo convidados apenas a amarmos uns aos outros, homens do reino nominal. Nós estamos sendo convidados a amar a criação divina. Nós estamos sendo convidados a fazer o mínimo, que é proteger a criação divina neste lar que nos acolhe. Porque existe um universo todo sendo protegido por outras mentes. Mas este planeta do qual Jesus é o governador, nós temos uma delegação dele para ajudar a proteger. Não porque o planeta vá se extinguir, porque isso é natural, no longe dos tempos, mas porque nós vamos extinguir a nossa possibilidade de vida aqui. A Terra continua, ela já teve glaciações, ela já teve erupções, já afundaram continentes, já surgiram outros e ela está aí. Agora, a nossa condição de vida, esta é a principal afetada quando nós não amamos a criação. Então, meus amigos, para ver como o amor está em tudo, fui buscar algumas mensagens. Tem essa mensagem de Emmanuel que se chama Alavanca do Amor. E ele diz que através do amor nasce a criatura no berço que o mundo lhe entretece, em fios de esperança, e com ele desenvolve-se respirando a existência. Então, o nosso acolhimento na Terra já é por si só um ato do amor divino. Mas é interessante vermos nesta mensagem os adjetivos, os qualificativos que Emmanuel traz para o amor. Ele fala no amor enceguecido. O amor que fica cego, que afeiçoa-se ao orgulho. O orgulhoso tem no fundo do coração um amor cego. Isso significa que todos os orgulhosos como nós temos cura. Porque, embora enceguecido, o amor está em nós. Quem sabe o espiritismo, quem sabe a paciência de uns para com os outros, nos tira a venda, nos abre os olhos. Ele fala no amor desgovernado, que cede às teias da delinquência. Então, o delinquente, o criminoso, tem conserto. Pode não ser nesta vida, pode até não ser na próxima, na outra, mas tem, porque no fundo do coração ele tem um amor desgovernado, que precisa do governo.
que precisa da disciplina, da orientação, do freio moral. Por que nós temos essas ações de visitações aos presídios? Por que a gente vai aos presídios? Porque a gente acredita nisso. E aquelas criaturas que estão lá, que cederam à delinquência, têm no fundo do coração um amor desgovernado. E que muitas vezes podem sim encontrar o caminho, o rumo, o freio, a estrada de volta. Emmanuel fala do amor genuíno que acorda na gente depois da morte. Olha que interessante. Quantas pessoas chegam ao mundo espiritual e depois daquela perturbação acordam, se dão conta dos seus erros, refazem planejamentos reencarnatórios e renascem para reparar os seus erros. Nós estamos agora comemorando a efeméride de uma outra obra fundamental do Espiritismo, que é o céu e o inferno. Ali no céu e inferno, nós vamos encontrar isso. Como é que se dá o nosso retorno ao mundo espiritual e a nossa volta ao mundo corporal? Porque não raro nesses ir e vires da nossa evolução, o amor genuíno, o amor verdadeiro, ele acorda em nós. Fala Emmanuel do amor vigilante. E olha o que ele diz, o amor vigilante convertido em remorso. Então, aquele que tem remorso pelo que fez é um amor vigilante, ou seja, a dor do remorso vai fazer com que eu fique alerta para não repetir o erro cometido. É um tipo de amor. Então, há muitos tipos de amor. Ele fala também no amor desorientado. E ali, como essa é uma mensagem antiga, ele diz assim: grandes mulheres que por amor desorientado intoxicaram a própria vida, rogam tarefas de sacrifício em que lavam com as águas do pranto as nódoas aflitivas que lhe marcaram a rota, tanto quanto homens notáveis, que por amor desvairado se enredaram aos crimes da inteligência. Então, os crimes da inteligência. Quantas descobertas a inteligência humana revelou e utilizou para o mal. É um amor desvairado. Mas todos esses amores desorientados, desvairados, eles são amores sujeitos a fazerem esse périplo, essa caminhada para o amor sublime, o amor que redime, o amor sentimento. Por isso que Jesus nos recomendou que amássemos o inimigo. Não com aquele sentimento que faz bater forte o coração, mas amor, ação. Jesus recomendou sempre no Evangelho amarmos agindo, que é o amor ágape. E esta mensagem desse espírito João de Brito, também psicografada pelo Chico, eu achei fantástica. Eu nunca tinha lido essa mensagem. Porque aí tem todos os 27 tipos de amor. Olha aí. O ódio é o amor que se envenena. Qual é o antídoto para esse veneno? O amor. O amor que perdoa, o amor que desculpa, o amor que orienta. A paixão é o amor que se incendeia. Aí o Espiritismo vai nos dizer, a paixão é igual um corcel.
do qual a gente precisa tomar as rédeas? Qual é o antídoto para o que apaga esse incêndio das paixões? A rédea da disciplina, não é? O egoísmo é o amor que se concentra em si mesmo. Como é que a gente extrai e direciona esse amor egoísta para o outro? Desenvolvendo o altruísmo. Ciúme é o amor que se dilacera. A revolta é o amor que se transvia. Já viram alguém revoltado com alguma coisa? Por que alguém se revolta com algo? Porque há uma grande desilusão, há uma mágoa, não é? Então se transvia, sai do caminho, porque existe isso. Mas, se não houvesse amor, não haveria revolta. Não haveria amor transviado, se não tivesse amor lá no fundo do coração. O orgulho é o amor que enlouquece. O orgulho é o amor que enlouquece, porque não cabe em si mesmo. A discórdia é o amor que divide. Então aí fica a dica, como a gente diz, para esse mundo polarizado, essa discórdia que existe entre nós. Tem amor no fundo, onde a gente precisa ir buscar, resgatar, compreender. A vaidade é o amor que se ilude. A avareza é o amor que se encarcera. Que mensagem linda, né, gente? Magnífica. O vício é o amor que se embrutece. A crueldade é o amor que tiraniza. O fanatismo é o amor que se petrifica. Só um espírito superior mesmo, para conseguir fazer essa analogia entre todos os nossos vícios, as nossas mazelas, com o amor que é esse fogo sagrado que está no fundo do coração de todos nós. E aí ele vai melhorando o padrão, né? A bondade é o amor que se desenvolve. Ele falou na crueldade, que é o amor que tiraniza, a bondade é o amor que se desenvolve. O carinho é o amor que se enflora, que rebenta em flor. A experiência é o amor que amadurece. A renúncia é o amor que se ilumina. Aqui já começa a melhorar a vida, né? Aqui é a nossa aspiração. O sacrifício é o amor que se santifica. O amor é o clima do universo. Na obra Falando a Terra, de Chico Xavier, nós vamos encontrar esta riqueza, esta maravilha de esclarecimento. E a gente fica vendo que a pesquisa que a academia traz hoje sobre os 27 tipos de amor, Jesus já havia nos legado há 2 milênios. E o Espiritismo tem nos instruído, que isso é o importante. Como é que nós chegamos a essas conclusões? Como é que a gente modifica esse amor embrionário, instintivo, sensual, para transformá-lo em sentimentos? Aprendendo, desenvolvendo esta outra asa, que é a sabedoria. Por isso que as nossas casas espíritas têm os grupos de estudo da doutrina espírita. E nesses grupos de estudo nós vamos aprendendo a interpretar corretamente aqueles ensinamentos que Jesus deixou
há mais de 2 milênios e que são tão atuais nos nossos dias. Porque só as grandes almas são capazes de falar com essa simplicidade que vara os tempos e que não perde jamais a sua veracidade, a sua força, a sua beleza. Então, queridos amigos, pensemos sempre nisto. Quando nós estivermos atritados uns com os outros, quando a nossa autoestima estiver vulnerada e nós estivermos inconformados conosco, porque há dias que nós estamos assim, não nos reconhecemos. Achamos que nós somos a última das criaturas, que nós não temos valor algum, que nós não fazemos as coisas como deveríamos ter feito, que os outros não reconhecem o nosso esforço. Pensemos nisso. Nós estamos carregando conosco e o outro está carregando com ele um tipo de amor que precisa instruir-se para se revelar. Porque o valor da instrução é esta. Não basta simplesmente que eu leia um livro, que eu saiba repetir as lições que ali estão, que eu as comente com os outros. Mas o que é importante é que cada lição eu consiga aplicar a mim e que esta aplicação transforme a minha vida de relação, a minha convivência com os outros. Porque isto plantará felicidade no meu coração e estará aprimorando esse fogo sagrado que eu trago comigo. E pouco a pouco eu verei que eu transito da crueldade para a bondade, do egoísmo para o altruísmo, do orgulho para a humildade. Embora sejam escassos os momentos em que isto se faça, quando eu consigo, por alguns instantes, superar um tipo de amor ainda primitivo, sensorial, para um amor-sentimento que me traga bem-estar, eu tenho certeza que eu estou alicerçando a minha evolução. Então, queridos amigos, todos nós viemos à Terra com tarefas definidas, principalmente os espíritas. Ao ler o livro Os Mensageiros, do Chico Xavier, o que nos motivou a escrever essas crônicas e essas poesias que aí estão, inspiradas pelo espírito do nosso querido signatário do Pacto Áureo, Roberto Pedro Michelena, foi exatamente isso. No livro Os Mensageiros, que virou filme, existe um apontamento muito sério em um capítulo chamado Centro de Mensageiros, por onde, seguramente, todos nós, os espíritas, os cristãos, passamos. E lá nós fomos treinados. Lá nós recebemos orientação. Lá nós firmamos compromisso de virmos à Terra. E aqui difundirmos estas formas através dos nossos atos, de fazermos com que o amor depositado no fundo dos corações humanos brilhe cada vez mais, envolva a todos, felicite a humanidade. Nunca esqueçamos disso. Somos mensageiros do Cristo, cada um de nós, nas famílias, no nosso trabalho, nas nossas comunidades,
nos centros espíritas, no nosso país, no mundo. Vamos orar juntos?